Olá pessoal, começando mais um programa Personalidades com Hélio Ribeiro. E hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo é com a dona Marisa Baroni, mãe do meu amigo, prefeito Maurício Baroni de Elias Fausto. E a dona Marisa tem tanta história que vocês não fazem nem ideia para falar da Morada do Sol. Morada do Sol que nesse ano fez 42 anos e nós estamos fazendo várias entrevistas, conversando com pessoas, com personalidades lá do bairro, que viveram, que vivem no bairro e que tem muita coisa para contar para nós. E com a dona Marisa vocês vão gostar muito. Já tinha falado com ela anteriormente e hoje aqui nos bastidores sobre um tanto de coisa da Morada do Sol que vocês não fazem ideia. Dona Marisa, tudo bem? Tudo bem, você, Hélio, muito prazer estar aqui. Quero agradecer ao convite, tá? E para mim é um prazer, é muito prazeroso eu falar da Morada do Sol, dessa jornada minha, desse legado que eu deixei aí na Morada do Sol e também durante a minha vida. O prazer vai ser todo nosso, dona Marisa, até porque eu fui seu aluno também lá em 85, quando eu cheguei na Morada do Sol. Só que eu cheguei em 85, a senhora chegou bem antes de mim. A senhora chegou lá em 80, bem no ano que surgiu o bairro. Queria que a senhora falasse para nós como que foi. Porque também, durante esse tempo todo que a senhora esteve na educação, não foi só a primeira escola da Morada do Sol. A senhora ajudou a construir, a montar mais 3 ou 4 escolas. Mas vamos falar lá do comecinho, lá de 1980. Como que era a Morada do Sol? Como foi o convite para a senhora assumir a escola? Como foi a implementação? Onde que essa escola funcionou? Como que era lá em 80 a Morada do Sol, dona Marisa? Hélio, é um prazer muito grande. Em 1979, eu era vice-diretora da Escola Benedita Wagner de Campos, ali no bairro Santa Cruz. E daí o supervisor, Josimar Baiardo Valente, me convidou para que eu montasse essa primeira escola na Morada do Sol. E daí fui eu lá, guerreira, barro, a terra, poeira, aquela área, o Barnabé, assim, era um vermelhão que quando você descia, o carro deslizava, o dia que chovia, caía naquela ponte, que eram caibros, um longe do outro. Não existia rede de esgoto, era fossa. O ex-prefeito, Clem Ferrari, em memória, né, que faleceu este ano, que começou o loteamento, teve a ideia, muito empreendedor, de montar, de começar aquele bairro lá que hoje é tão bem conceituado, um bairro assim próspero, né? E aquele Cristo que está lá no fim, lá da Morada do Sol, lá em cima, foi ele que abençoou essa população de Moreira Salles, Goiorerê, que foram os primeiros moradores que chegaram na Morada do Sol. Por que eles vieram para a Morada do Sol, vieram para Indaiatuba? Lá no Paraná houve uma geada e eles perderam tudo, toda a plantação, tudo que tinham feito empréstimo nos bancos e tiveram que entregar tudo. Entregaram tudo e chegavam aqui com a mala, roupa do corpo e uma mala de roupa. Eu, assim, tenho assim, uma gratidão, um carinho muito grande por essa população guerreira, batalhadora, que veio lutar por dias melhores, por um futuro melhor. E eles chegavam na rodoviária, Hélio, já tinha pessoal da Iamar e da Singer, que eram duas firmas bem próximas da antiga rodoviária. E quando eles chegavam, já tinha o pessoal dessas firmas já com ficha. Qual o teu nome? Marisa Baroni. Amanhã a senhora se apresente 7 horas na Singer, que a senhora está empregada. Daí, qual o seu nome? José da Silva. Amanhã o senhor se apresente na Iama, o senhor está empregado. Porque naquela época não existia, não precisava mão de obra qualificada. Então, eles iam. E o que acontecia? Eles chegavam, já tinha um parente que tinha, não era casa,
Eles construíam um barracão e aí eles recebiam os seus parentes e com o tempo eles iam comprando terreno, já iam construindo. Aos sábados eles faziam aquele mutirão. Um ajudava o outro a construir a sua casa. E eles ligavam: venham que aqui tem emprego, venham que aqui é a cidade do sol, venham que aqui a luz brilha mais para o nosso futuro. E nisso foi chegando, até que nós começamos, eu fui convidada a montar a primeira escola agrupada do Jardim Morada do Sol. Por que agrupada? Agrupada porque ela era um braço do Benedita Wagner de Campos. Dona Marisa, só aproveitando esse gancho que a senhora falou da escola agrupada, foi a primeira escola que a senhora montou na Morada do Sol. É para quem está nos assistindo, principalmente os mais jovens, que hoje tem toda uma facilidade, é tudo digitalizado, é internet, vai pesquisar um trabalho, pesquisa no celular. Naquela ocasião, as pessoas vieram morar num bairro que era uma aventura, era um risco, porque não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, dificuldade para transporte. Inclusive, só falou para mim que um dia o seu esposo colocou corrente na roda de um Fusca que a senhora tinha para conseguir andar, de tanto barro que tinha. E essas crianças vieram do Paraná, principalmente do Paraná, depois começaram a vir de outras regiões para um lugar que não tinha sequer escola. E os pais também sabiam dessa dificuldade, mas vieram e enfrentaram. E muitas dessas pessoas, a senhora falou que trabalharam na Singer, na Iamar, na Cobrec, na Filtrosman, muitas pessoas construíram suas vidas trabalhando nessas empresas. Compravam seu terreno com dificuldade, construíam principalmente nos finais de semana com a ajuda de um e de outro. Quando ia encher uma laje, era um mutirão que se fazia para encher laje, né? Não se comprava material de construção como se compra hoje. Você compra já para a casa inteira. Naquela época, não. Comprava 500 tijolos, comprava 5 sacos de cimento, 10 sacos de cal, 2 metros de areia. Faziam lá, levantavam a parede sem reboco, muitas vezes sem piso, sem janela. Já iam para dentro das casas e depois iam terminando aos poucos. E hoje se tornou o bairro que se tornou. A senhora estava falando para mim da escola, quando começou lá no Casarão, que era da fazenda do seu Ário Barnabé. A escola começou a funcionar na casa deles. As aulas eram... Como que era, dona Marisa? Era na casa sede da fazenda, onde seu Ário morava, e depois ele foi para a cidade e ficou aquela casa, aquele casarão, né, imenso, assim, desocupado. Tinha tulha de café, onde hoje é o Casarão Azul, onde é toda a calçada. Onde funciona o Conselho Tutelar hoje. O Conselho Tutelar. Ali era a tulha de café. E mais onde hoje é acho que deve ser o laboratório, ali era a cocheira dos gados, ainda tinha até o bebedouro onde os gados comiam, as correntes onde amarravam os gados, e era ali que nós fazíamos as nossas festas. As minhas crianças, eles se alimentavam. A merenda era feita na escola por uma merendeira. Eles comiam debaixo de uma árvore, Então, essas crianças hoje são um exemplo para a juventude de hoje. Eles eram alunos estudiosos, vieram mesmo com aquela sede do saber, de aprender. E as professoras, então, num dos quartos eu montei uma sala. Na cozinha eu montei outra sala, na sala de jantar montei outra sala de aula. As carteiras eram aquelas de madeira, ainda cotinteiro, sentava de 2 crianças. E ali nós passamos de 80 até 85. Ou a gente, quando levava as crianças para suas casas por algum problema, a gente observava, não tinha rede de esgoto. O banheiro era aquele caixão, entendeu? Eram os chamados mictórios, né? Os mictórios ali. Então, a gente tem muito orgulho daquele povo, daquelas crianças. E hoje eu tenho muitos alunos que são exemplos, sabe, de juventude para esses jovens de hoje. Eu tenho o Fábio Ceruti.
Ele começou com 7 aninhos, nessa escolinha pobre, tá? E passou, depois fomos para o Antônio de Pádua Prado, se formou, foi trabalhar na Toyota, da Toyota ele fez faculdade na Max Planck, hoje ele é engenheiro e trabalha numa cidade portuária perto do Rio de Janeiro. Ele é, assim, um filho do coração. Todo dia, bom dia, dona Marisa, a senhora é minha mãe, é minha professora, se eu estou aqui hoje. Ele constrói os navios, o Fábio Ceruti. E ele veio de lá uma vez e nós fomos tomar café juntos, contou a história dele. Até eu estou para ir lá para a casa dele, agora setembro, outubro, que ele faz questão que eu vá lá conhecer, entendeu? Conhecer a esposa, o filhinho dele. Então, ele tem grandes recordações, grandes carinhos. Dona Marisa, antes da gente entrar em 85, só quero mostrar umas fotos aqui. Vou mostrar ali para a câmera. Essa foto aqui, ó, são as crianças no recreio. Olha onde que elas faziam o seu recreio e tomavam a merenda. Essa construção lá no alto que você está vendo, era onde era a igreja Santo Antônio. Aqui é da sala de aula, não sei se aqui é na cozinha ou se é no quarto. Aí no quarto. Aqui outra sala, outra turminha na sala de aula. Aqui numa festa de Páscoa, no pátio. Esse aqui, ó, esse vai gostar quando ele vê. O Andrelino que trabalha hoje na nossa cultura. Muito conhecido na nossa cidade. Tocando no evento do Dia dos Pais. E muitas outras fotos que a dona Marisa tem aqui. Até tem uma que eu postei lá numa entrevista que eu tinha feito com ela, que tem um primo e uma prima minha, que já estudavam na escolinha lá do Casarão. Voltando um pouco, a senhora falou, quando a senhora ia levar as crianças, que não tinha esgoto, não tinha infraestrutura. Eu me lembro que eu entrevistei um senhorzinho chamado, se eu não me engano, eu lembro do sobrenome dele, seu Pavanim. Ele morava ali na Rua 10 e ele conta pra nós quando ele... O Paulinho? Isso, o Paulinho, do Paulo Pavanim. Tá. Quando ele chegou na Morada do Sol, eles moravam num barraco e a água, eles puxavam, vinham ali do Casarão até a Rua 10, deve dar umas 3 ou 4 quadras, vinha lá do Casarão e a energia eram uns eucaliptos que eles colocavam e fazia fiação e puxava essa energia para casa dele. Ou seja, foram tempos difíceis, mas como a senhora falou também, ali a gente estava ali nos bastidores, quando a senhora disse da educação dessas crianças, da participação dos pais quando a senhora fazia uma reunião, era algo assim muito, muito gostoso, né, dona Marisa? Era muito gratificante. Os pais valorizavam muito a escola, os alunos valorizavam a escola, e então todas as reuniões eu pedia que trouxessem os seus filhos, ou acompanhado do pai, ou acompanhado da mãe, ou acompanhado da avó. E os pais é que entregavam o teu filho na porta da sala de aula para o professor. Então, ali, aquele pátio lotava. Tinha dia que eu precisava subir em cima de uma cadeira para poder fazer a reunião. Até tem uma foto aí que tem grandes recordações aí dessas reuniões. Deixa eu contar para você que os moradores foram seu José Bahia, era o pai lá do Gerbe Bahia. Ele tinha uma madeireira. E a dona Maria, a mãe deles, uma senhorinha muito querida, que lá naquela época ela foi assim como se fosse minha mãe. Eu ia almoçar quase todo dia, ela fazia pão, mandava para mim. Então, assim, é uma pessoa, uma família que eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Nosso amigo Heber, do Pai e Filhos, e toda a família dele, que fez também, construiu a vida dele e participou muito da história do Jardim Morada do Sol. Foi. E os filhos, os netos foram todos alunos dessa época aí, né? De luta, de vontade mesmo de vencer. E hoje eu tenho um grupo desses aluninhos, já pais de família, com filhos moços, e que nós nos reunimos todo ano
e eles recordam com os professores, com os funcionários. Então, todos os dias, esse grupo no meu WhatsApp é bom dia, boa noite. Então, a gente continua com aquele carinho, com aquele amor, entendeu? É lá de 1980, eles lembram muito bem que eu era uma diretora muito brava, dona Marisa. Eu que o diga, dona Marisa. Tive a oportunidade de estudar com a senhora, a gente já pode entrar em 85 no Antônio de Pádua. Eu mudei para morar só em 1985, cheguei, estudei oitava série no Antônio de Pádua. Eu conto para as pessoas que nós sentávamos no chão e a senhora referendou isso que eu falo para todo mundo. A gente começou a estudar sentando no chão. Agora conta como foi a sua ida pro Antônio de Pádua. Só foi convidada para assumir lá no casarão, assim como só foi convidada para ir pro Antônio de Pádua, que também não foi fácil, né, dona Marisa? Não, em 80 eu comecei a escola agrupada. 85 nós recebemos o primeiro prédio estadual da Morada do Sol, que hoje é o Antônio de Pádua Prado. Esse prédio era maravilhoso. É só que ele chegou, o governador não me mandou as carteiras adequadas ao nível daquele prédio. Queria que eu trouxesse as carteiras velhas. E eu lutei bastante na delegacia de ensino que eu não ia levar aquelas carteiras. E que os meus alunos iam sentar no chão. Então, vocês levavam cobertor, mofadinhas, jornal, e ficamos aí quase um mês assistindo aula no chão. Naquela época, Hélio, a demanda de alunos era muito grande, e nessa escola eu trabalhava com 4 períodos, das 7 às 11, das 11 às 2, das 2 às 5 e depois das 4 às 6 horas da tarde. Depois que nós fomos em 85, eu fiquei lá até 88, a demanda de moradores, Morada do Sol crescendo, não cabia mais alunos. Porque eu falo também, dona Marisa, como a Morada do Sol foi um projeto muito audacioso do Clem Ferrari. Hoje são mais de 15 mil moradias, 18, 17 mil moradias. Naquela época, quando as pessoas começaram a construir, foi como que foi uma avalanche. Todo mundo queria vir para Morada do Sol. Porque o valor do terreno não era alto, você podia parcelar, trocava-se por uma bicicleta, comprava com facilidade, trocava por carro. E então teve um momento que foi um momento ainda mais delicado. Porque você teve, o começo foi difícil, mas teve um momento também complicado. Porque você tinha uma grande quantidade de pessoas e não tinha infraestrutura, não tinha posto de saúde, não tinha escola, o transporte era deficitário, não tinha asfalto ainda, mas foram coisas que foram sendo superadas. Daqui a pouquinho eu quero que a senhora fale para nós sobre a outra escola que a senhora ajudou a montar. Daqui a pouquinho. Daí eu fiquei lá na escola Antônio de Pádua Prado até 88, 3 anos, porque tínhamos que montar outra escola urgentemente. Fui novamente intimada pela delegada de ensino de Campinas para que eu descesse para o casarão e montasse a segunda escola da Morada do Sol. Começamos todo naquele nível precário, nas mesmas carteiras, das mesmas salas, lutando com aquela dificuldade, né? Até que em 93 nós recebemos um comunicado e o governador entregou a segunda escola estadual da Morada do Sol, que hoje é o Suzana Benedicta Gigo Aires. Ali fiquei até de 88 até 90, 90 e pouco. Ajudei a montar a terceira escola da Morada do Sol, que era a escola Anunciata, Virginelli Prado, a dona Anunciata. Era dirigida pela senhora Lourdes Magnusson e ela ficou naquela escola e eu ainda continuei no Suzana, aonde eu me aposentei. Tá? Então, eu assim tenho muita gratidão por toda a minha trajetória na educação,
por tudo que eu fiz, todo esse legado, todos esses alunos que hoje são como meus verdadeiros filhos. Dona Marisa, mudando um pouquinho de assunto, seu filho, amigo meu, aliás, começamos juntos na política lá em 92, 93, no PMDB Jovem, Maurício Baroni, prefeito de Elias Fausto. Conta um pouquinho, como que foi essa ida dele para a política, quando que ele começou a se identificar com a política? Fala um pouquinho para nós. O Maurício foi um menino assim também muito atirado, muito empreendedor, muito teimoso, no que ele queria, o objetivo dele, ele seguia e ia em frente. Daí, no começo da carreira dele, ele foi convidado pelo, na época, presidente da Câmara, Cebolinha, que também é um também me filho convidou meu nessa do época. Coração, e foi trabalhar com o Cebolinha na Câmara Municipal e com aquele vereador que ele tinha uma... Natal Mora. Natal Mora também, que eu lembro muito bem. E aí o Maurício começou a pegar gosto pela política. E eu sempre junto, se é isso que você quer, porque na realidade ele fez direito, eu queria que ele fizesse um concurso para promotor, para juiz, ou que fosse advogar, né? Uma OB para advogar, esse era meu sonho. Mas ele partiu para a política. Daí surgiu a oportunidade do conselho, o primeiro conselho tutelar de Indaiatuba, liderado pelo Cebolinha, por todos nós. Nós fazíamos aquelas festas de Natal nos sítios, nos bairros mais carentes. Essa época das festas de Natal, nos bairros, eu me lembro que eu também participei do PMDB Jovem na época, o Maurício era presidente, eu era vice-presidente dele. E nós fazíamos algumas ações, eu lembro principalmente lá da Cerâmica Igaçaba, que a gente fazia algumas festas lá. Mas eu lembro também, se eu não me engano, em 94, na eleição para governador e presidente, nós fomos para Brasília. Tava eu, o Maurício, o Alexandre, a Deise, do Derefim, o Marcos... Eram todos, eu me lembro, do PMDB a Roberta, Jovem. Nós éramos do PMDB Jovem, nós fomos para Brasília, no ônibus da Urubu-Pungá, que nós pegamos lá em São Paulo, 13 horas de viagem. A gente ficou em Brasília 2 ou 3 dias num colégio, num manifesto em prol, na época da candidatura do Orestes Quércia. Me lembro também que nós fomos para Bauru, no evento do PMDB Jovem. Maurício se elegeu em 2000, eu fui candidato algumas vezes, acabei me elegendo em 2008, e estive com o Maurício um mandato na Câmara Municipal e hoje é um grande amigo meu, inclusive fazendo academia juntos todas as terças e quintas. Bacana. Às 6 horas da manhã. E a política tá no sangue do Maurício. Já é assim os genes que ele trouxe do pai dele, porque o pai dele era assim também muito politiqueiro. E o Doda era um amigo dele. Eles, por exemplo, vinha Orestes Quércia, era em Itu, ou em Indaiatuba, eles iam buscar Orestes Quércia, traziam, eram o suporte, vamos dizer, o segurança dos políticos. E o Maurício foi crescendo naquilo. E eu também muito politiqueira, falo muito, gostava, lutava, brigava. Eu me lembro das campanhas, Dona Marisa, a senhora era a principal cabo eleitoral do Maurício. Entendeu? Minha época, logo que eu casei, era o Jânio Quadros. Quantas vassourinhas que fizemos, aquela música, varre, varre, vassourinha, do Jânio Quadros, que saudades. Orestes Quércia. E Franco Montoro, que foi um grande governador, que principalmente para nós da área da educação. Então, Maurício foi crescendo naquele ambiente. PMDB Jovem, veio o Conselho Tutelar, formaram-se a chapa com todos os jovens do PMDB Jovem e foram eleitos em primeiro lugar. Tá? Começaram o Conselho Tutelar, foram muito ativos, muito responsáveis na missão, né? Que é uma missão muito árdua dos conselheiros. E daí, depois desse daí, surgiu a oportunidade dele ser
candidato a vereador. Daí nós fomos para a luta, como vereador, entendeu? Ele ganhou também, né? Ele, o Zé Onero, tinha muitos outros lá. Na eleição de 2000, foi o primeiro ano que ele se elegeu vereador. Menos. E daí também ele ganhou em primeiro lugar para vereador. Ficou na vereança aí durante 16 anos, né? Participou também da campanha de deputado estadual, foi bem eleito, mas não atingiu o índice da legenda. E nesse meio tempo, uns amigos dele, o Rui Toni, que foi prefeito, morador de Elias Fausto, bem dizer, era um grande amigo nosso, meu e do meu marido, chamou o Maurício e falou, olha, você vai ter que vir para cá como prefeito, nós temos que mudar essa cidade, nós temos que fazer isso daqui crescer. E daí começou os trabalhos, isso e aquilo, mas como? Ainda até na época, quando ele chegou lá, o povo assustou, porque Elias Fausto era a época dos coronéis, os fazendeiros que só eram prefeitos. Então até falavam, o forasteiro, não sei o quê. E o forasteiro ganhou em primeiro lugar lá em Elias Fausto. E hoje ele é o prefeito, o único prefeito de Elias Fausto que conseguiu a reeleição. Que nenhum deles conseguiu se reeleger para o próximo mandato. E tem feito um excelente trabalho, não só Elias Fausto, como um prefeito também muito atuante em toda a região. Dona Marisa, para a gente encerrar, estamos chegando no final, né? Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho só da Morada do Sol, do pós. Depois das escolas, aí a senhora ficou até 93. E esse pós Morada do Sol só se aposentou lá, né? Daí eu me aposentei na rede estadual, né? Lá no Suzana Benedita Giguaires e prestei concurso e entrei para a prefeitura. Tá? E entrei como professora. Na época, a professora Jane Shirley Escodro me convidou para ser supervisora. Fui para a área da supervisão e, em seguida, na área da merenda escolar, como diretora do departamento da merenda escolar. Fiquei lá até janeiro deste ano, aonde eu pedi a minha saída para descansar, 78 anos, 50 anos trabalhando na área da educação. Eu acho que eu já dei a minha contribuição. E que contribuição a senhora deu, dona Marisa? Eu quero aqui, em nome de todos aqueles da Morada do Sol, todos aqueles que foram seus alunos, aqueles moradores que estão lá há bastante tempo, agradecer a senhora. A senhora realmente tem um legado importante no Jardim Morada do Sol. Quantos jovens estiveram estudando com a senhora na direção da escola, e quantos jovens tiveram seus futuros realizados, seus sonhos realizados numa escola que começou lá, que era só barro, que não tinha condição nenhuma, mas vocês fizeram a condição. A gente, assim, através daquele carinho, sabe, daquele aconchego, mostrando para eles a importância, né, o futuro deles. Sempre eu, com os professores também, que eu quero, assim, dar os parabéns, tive professoras excelentes e que sempre incentivavam, mostravam para ele que eles eram capazes, que eles iam vencer, que eles iam ter um futuro brilhante. Tanto é que eu tenho vários exemplos neste grupo aí, né? Eu tenho jovens aí, todos formados em faculdade, engenheiro, outro arquiteto. Então, isso é um legado, é uma contribuição, sei lá, uma emoção que jamais eu vou levar toda essa emoção, todo esse carinho pela educação, por todos aqueles que passaram por mim. Hoje os pais, se eu chego na Morada do Sol, os alunos que moram lá, me conhecem. Quando eu entro, muitas vezes, Hélio, eu entro numa loja e estou falando, pedindo, olha, eu queria ver aquele computador, não sei o quê.
De repente sai um aluno lá de dentro. Ele fala, já sei quem está aí, Dona Marisa. É pela voz, é a Dona Marisa, a diretora brava. Então, isso acontece muito até hoje. Nas lojas, aonde eu entro, se eu tenho um ex-aluno, eles já saem lá eu nem, que é muito, eu não me lembro, mudaram a fisionomia, hoje são... E eles já vêm e falam, já sei, é Dona Marisa que está aí. Dona Marisa, eu quero agradecer. Olha, esse meu só quero aluno, contar gente. Eu também sou um desses alunos que passaram em 85 pelo Antônio de Pádua. E eu lembro que naquela época, na nossa formatura, Dona Marisa, eu não tinha sapato para formatura. E eu peguei um sapato emprestado do meu primo, que era número 44. Eu uso 41, imagina como esse sapato ficou no meu pé. Mas era a condição que nós tínhamos na época, a gente ia chegar na namoração naquela época e estava todo mundo nessa mesma condição. Mas só tem que agradecer a Deus, agradecer a senhora por todo esse trabalho, por todo esse empenho que a senhora teve na educação. E a gente sabe o quanto é importante a educação para os nossos jovens nos dias de hoje, como era anteriormente lá, né? Eu tenho certeza que seu nome sempre vai ser lembrado, Namorado do Sol. É lembrado e sempre vai ser lembrado. Ah, obrigada, tá? Obrigada aí pelo carinho, tá? Pelo convite, pela atenção. E quando precisar, sempre estarei à sua disposição. Nós que agradecemos, Dona Marisa. Muito obrigado. Tá, Eli? Você também, tenho muito carinho, você mora no meu coração, tá? Obrigado.